Bom dia, povo de Deus. Bom dia, nação santa, povo amado, escolhido. Muito bom dia, que Deus te abençoe nessa manhã. Manhã de sábado, dia 12 de julho. Estamos aqui na nossa série devocional Obediência, uma prova de amor. E amando ao Senhor, eu estou aqui hoje, nessa manhã, obedecendo também, trazendo para você mais um tema, mais um episódio do nosso devocional Reino. E hoje eu vou falar sobre um tema pertinente e importante, que é a proteção de Deus, falar sobre a ação de obedecer e a reação da proteção de Deus sobre a obediência. E o tema de hoje é obedecer traz proteção espiritual. Eu não sei se você já viveu uma experiência parecida ou entende isso, mas eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Salmo 91, o salmo aí conhecido por todos nós. E o Salmo 91, ele vai falar sobre a eterna proteção de Deus. Ele é um dos salmos mais conhecidos, que fala sobre a proteção, sobre a eterna proteção de Deus. E por algum motivo eu não estou conseguindo subir aqui para vocês o versículo 14. Deixa eu fazer aqui uma adaptação. Agora vai. Deixa eu ver se vai aparecer. Versículo 14. Pronto, agora vai. A palavra vai dizer no versículo 14 do Salmo 91 que, portanto, ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. O Salmo 91, aqui no versículo 14, ele vai falar sobre a promessa de proteção mais famosa das Escrituras. Por isso que eu disse que ele fala sobre a eterna proteção. E ele vai dar ali dentro do Salmo condições claras. Porque me ama, porque conhece o meu nome, são as condições. Eu o protegerei. Mas antes de você achar que é uma barganha, não é barganha e nem é uma mágica, é aliança. É uma aliança eterna. Obedecer é se posicionar debaixo da mão de Deus. Obedecer é se colocar à disposição da vontade de Deus. É como um soldado num campo de batalha. Fora da cobertura vira alvo fácil. Fora da defesa ele vai ser atacado de certeza. Debaixo da voz do comandante ele não vai conseguir estar seguro se ele não tiver nessa cobertura do superior, na proteção dos seus colegas ou da defesa do batalhão. Então, para que você entenda
A partir do momento que você desobedece, você perde a proteção, você sai debaixo da mão de Deus. Muitas vezes eu vivi essa experiência. Eu gosto de falar de experiência, vocês já viram, né? É porque pregar, ler a Bíblia, todo mundo faz isso. Todo mundo é capaz. Agora, viver experiências com Deus, nem todo mundo é capaz, porque nem todo mundo está disposto. E eu já vivi essas experiências de ir muito bem, de tudo estar dando certo, de caminhar, de avançar e obedecer. E num momento específico de desobediência, eu perder tudo que eu construí, tudo que eu ergui com esforço, com obediência, com confiança, eu vi tudo cair por conta de um pequeno delito de desobediência, por uma transgressão. E muitos querem ser protegidos por Deus, mas poucos são os que estão dispostos a andar onde Ele mandou você andar. A obediência, irmãos, ela não é uma prisão. Não entenda dessa forma de que quando eu obedeço, eu nunca faço o que eu quero, eu só faço o que Deus quer. Não é assim. Não é assim que funciona. A obediência, ela é uma zona de cobertura espiritual. A obediência, ela é um lugar onde você entrega as suas vontades e faz a de Deus. Mas são momentos, você não vive uma vida de prisão, uma vida de submissão injusta, não. Primeiro que, a partir do momento que você confia em Deus, você já perde esse sentimento de estar sendo enganado. Porque quem confia, confia. E quem caminha fora da direção, fora do que Deus fala, fora dessa confiança, por mais que ele seja sincero, por mais que ele seja bom, se ele não for obediente, ele vai estar vulnerável, ele vai estar fora da cobertura. Mas quem obedece, mas quem confia, ele não vai estar só guardado, mas ele vai estar escondido no próprio Deus. E às vezes eu já vi pessoas fazerem isso, eu já fiz isso. Em certos momentos que tudo caminhava bem porque eu obedecia, porque eu fazia o que tinha que ser feito. E nessa caminhada, nesse percurso, eu por algum motivo desobedeci, eu tomei uma decisão que não era da vontade de Deus. E eu vi dar errado, e aí a primeira ação que nós temos é achar um culpado do problema. E, na verdade, a primeira ação, me corrigindo, é achar que o pecado, que a transgressão da lei de Deus, que é o pecado, é um problema. E o pecado, ele não é um problema, ele é pecado. A queda, ela é uma queda, ela não é um problema. Nós fazemos essa distinção para querer anular a força de transgredir a lei, de não fazer o que Deus quer, porque, gente, todas as vezes que você age pelo seu
próprio entendimento, pelo seu próprio coração que é enganoso. Todas as vezes que você tenta fazer do seu jeito, pode ter certeza. Pode ter certeza. Você vai tropeçar. Eu prefiro fazer do jeito que Deus quer. É difícil, porque você aceitar ir para um lugar que você não sabe onde é, você fazer o que você não sabe o motivo, você falar para quem você não conhece, você ouvir um comando sem saber o resultado final, é difícil. Mas quem confia e acredita não tem medo. E esse é um dos diferenciais de um cristão que vive por obediência. Como eu já falei para você, o Salmo 91, ele é a promessa de Deus mais famosa da Bíblia, que vai dar condições claras de nós seguirmos ou termos essa proteção divina, que é porque a condição de Deus diz assim: porque me ama é uma condição, porque me conhece meu nome é uma condição, eu o protegerei, é a reação divina, é a proteção divina. E existe aqui um termo, uma palavra hebraica para proteger, aqui é sagab, que significa colocar em um lugar alto, inacessível ao inimigo. Ou seja, a obediência ela não nos eleva a um território onde o inimigo pode nos tocar. Eu lembro muito bem no livro de 1 Samuel, no capítulo... Eu dizendo que lembro muito bem e não lembro do capítulo, mas eu acho que é 1 Samuel 7. Deixa eu conferir aqui. 1 Samuel 7, enquanto eu abro aqui, nós vamos ver o povo de Israel sendo 1 Samuel 7, sendo ali liderado por Samuel, que nesse momento ele vai ser libertador e vai ser o juiz daquele povo. E principalmente nesse capítulo 7 ele vai atuar como libertador. A palavra vai dizer no versículo 1 de 1 Samuel que eles acabaram de recuperar a arca, que simbolizava a presença de Deus, a arca da aliança. E a palavra vai dizer o seguinte ponto: então os homens de Kiriat Jearim, cidade de Jearim, vieram para levar a arca, e eles a conduziram para a casa de Abinadab na colina, e a consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca de Yahvé. No versículo 2, irmãos, é o versículo que me deixa em choque nessa palavra. Eles vão dizer o quê? Desde o dia que a arca do Senhor foi instalada, ou seja, guardada em Kiriat Jearim, um longo tempo se passou. Através de estudos teológicos, nós vamos entender que em torno de 20 anos, foram 20 anos, e a palavra também vai falar na sequência, e todo o povo de Israel clamava e buscava o Senhor por meio de súplica. Em outra versão, numa versão da linguagem de hoje, vai dizer que o povo de Israel, ele lamentava. E aqui nós temos um choque, um contraste muito grande. A presença de Deus estava lá, mas eles lamentavam. Por qual motivo?
Mais à frente, Samuel ele vai se levantar, pois aquele povo ele é atacado pelos filisteus. E eles, com muito medo, eles se juntam os israelitas, e eles têm medo. E o comando de Samuel para aquele povo é: suba, reúnam-se em Mispá, para que eu possa interceder por vocês perante Yahvé. Mispá significa lugar alto, torre de vigília. E eu vou te dizer um negócio: quando a palavra hebraica aqui lida por nós, a tradução apologética vai dizer que ela significa proteger. Aqui o termo hebraico sagab significa proteger, colocar em um lugar alto, inacessível ao inimigo. Eu estou falando exatamente do que aconteceu aqui em 1 Samuel 7. Samuel, ele pediu para que o povo subisse no lugar alto. Estavam tentando ser atacados. Estavam com a presença de Deus dentro das suas casas, no seu vilarejo, dentro da cidade, na comunidade. Mas estavam lamentando, chorando, sofrendo do mesmo jeito. E Samuel, no versículo 3, ele vai declarar para aquele povo dizendo: olha, tudo isso pode mudar se de todo o vosso coração vocês desejarem voltar para Yahvé. Tirar diante do meio de vocês os deuses pagãos, os estrangeiros, todas as imagens das deusas Astarote, todas as imagens ele fala Astarote e fala também de imagens de Baal. Isso está aqui no versículo 4. Imagens de Baal. Então, uma das possibilidades aqui de nós conseguirmos mudar o que Deus tem para nós é viver em obediência. E uma das coisas que você pode fazer para viver em obediência é confiar no Senhor. Eu quero chegar no seguinte ponto. Em 1 Samuel 7, assim que eles recebem o comando para subir para o lugar alto, no caso aqui é Mispá, mas o significado é Sagab. Mispá significa torre de vigília. Sagab significa lugar alto, inacessível ao inimigo. Sabe por quê? Porque Samuel ele entendia, e essa é uma estratégia do próprio reino de Deus. Ele entendia que se o povo de todo o seu coração dedicasse ao Senhor, o seu coração voltasse ao Senhor de todo o seu coração, eles precisavam subir para a torre alta. Por que subir para a torre alta? Irmão, quando você sobe para o lugar da vigília, você consegue entender e ver os ataques do inimigo de todos os lados, que vem da frente, que vem da retaguarda, que vem da lateral, que vem da esquerda, da direita. Você consegue ver isso. Você consegue entender os ataques do inimigo. Você consegue entender de onde vêm as flechas, os dardos, porque você está no lugar mais alto. Você consegue ter uma visão 360. E Samuel, entendendo isso, mandou eles subirem para a torre alta, para a torre de vigília, e eles subiram. Só que chegando lá, depois você pode ler aí o capítulo de 1 Samuel, o capítulo 7, você vai entender um pouquinho, tá? Depois de chegar lá, ele disse para o povo: não tenho medo, os filisteus, eu vou aqui ofertar ao Senhor, vou oferecer ao Senhor uma oferta queimada por vocês e vou clamar por vocês aqui, certo? E aí o primeiro momento
de experiência que eles tiveram foi quando os filisteus tentaram atacar eles e um grande estrondo aconteceu, um grande a palavra vai dizer, deixa eu ler para você, versículo 10 vai dizer: enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Deus, os filisteus atacavam Israel. Mas naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimos estrondos contra o exército filisteu, colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. Só que antes disso, Samuel chegou para eles e disse: olha, bem, veja bem, vocês já estão aqui na torre alta, na torre de vigília. Agora chegou a hora, e após eles subirem para a torre alta, decidirem ter uma visão ampla dos ataques do inimigo, se reservar, eles decidiram derramar água perante o Senhor, trazendo ali, simbolizando pureza. Eles resolveram jejuar naquele dia e confessar os seus pecados contra Yahvé, trazendo também ali um espírito de arrependimento. E foi ali em Mispá que Samuel passou a julgar todo aquele povo. O que eu estou querendo te dizer com toda essa história, lendo 1 Samuel, aqui parafraseando, é que a proteção de Deus, ela precisa acontecer e ser liberada, gerada em nós através da nossa obediência. Aqui é um exemplo prático de como funciona a proteção de Deus. Aquele povo estava com a arca de Deus, que simbolizava a presença, naquele lugar por 20 anos, mas mesmo assim eles lamentavam. Eu não sei há quanto tempo você tem buscado, clamado ou tem lutado com Deus, ou até mesmo até hoje não recebeu o Senhor. Mas para você que já tem todo esse tempo, que já tem vários anos, que você já vive e entende que ainda está sofrendo, lamentando, ou sempre tem problemas contínuos, sempre tem dificuldades, a obediência é a chave. Obedecer é a chave. Lembra? Olha aqui o meu papelzinho aqui. Obedecer é a chave, querido. Obedecer é a chave para que a gente consiga viver experiências novas, milagres, para que o sobrenatural seja liberado, como nós dissemos ontem. Provérbios 19:16 vai dizer que quem obedece às instruções preserva a sua vida. Êxodos 23:22 vai dizer: se vocês ouvirem atentamente, serei inimigo dos seus inimigos. Isaías capítulo 1, versículo 19, a palavra vai dizer: se estiverdes dispostos e obedientes, comerei o melhor dessa terra. Não adianta pedir livramento, não adianta suplicar por milagre se você está andando fora da rota que Deus traçou, se você não está obedecendo ao Senhor. A obediência, ela não só evita guerras, mas ela garante que Deus vai te proteger se uma guerra acontecer, que Deus lute por você nelas. Existe um fato inusitado que cientificamente pessoas que seguem instruções de forma disciplinada em contextos de risco têm quase 70% menos probabilidade de sofrer acidentes. No reino de Deus é da mesma forma.
Obedecer a Deus não é um protocolo, é uma... Como é que eu posso dizer para você? Não é só um protocolo, mas é uma regra de sobrevivência espiritual. É uma regra de sobrevivência espiritual. É como se você estivesse em um lugar que estivesse trovejando, chovendo, com muitos ventos, segurando um pequeno guarda-chuva, e esse guarda-chuva te protege dos raios, da chuva, dos ventos. Parece impossível, mas espiritualmente a obediência ela libera o sobrenatural na nossa vida. E é por isso que nessa manhã nós precisamos declarar que devemos e vamos andar debaixo da vontade de Deus. A minha proteção ela não está no acaso, ela está na minha obediência. Sou filho, sou guardado, sou instruído e sigo a voz do Pai. Eu quero orar com você. Pai, nessa manhã eu queria que o Senhor nos ensinasse a andar sobre a tua obediência. Andasse a andar sob o Senhor no controle, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, nessa manhã, esteja conosco. Nos abençoe, Deus. Transforma, Senhor. Muda o nosso pensamento, a nossa mente desobediente para um lugar de firme obediência no Senhor. Me cobre, Senhor, com teu amor. Me ensina a te amar obedecendo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe, te guarde, resplandeça o rosto sobre você e te traga paz. Até segunda-feira, em nome de Jesus. Amém.